Nesse vídeo nós vamos estudar ondas evanescentes aí que aparecem no estudo das reflexões e das refrações da luz incidindo em interfaces. Então, como a gente veio discutindo nos últimos vídeos, quando a luz incide aqui em uma interface, por exemplo aqui essa superfície que separa o ar da água, um feixe de luz incidente divide numa parte transmitida e numa parte refletida, né? E a gente nos últimos vídeos encontrou aí os campos completos, tá certo, nesse problema de reflexão e refração a partir das equações de Maxwell. Então a nossa análise ela teve duas partes, né? Uma que simplesmente pelo fato de a gente ter aqui uma interface separando os dois meios, a gente viu que aqui no regime que a interface é homogênea aqui na escala do lambda, né, do comprimento de onda da luz, e esse modo de Fourier incidente só pode acoplar com esse modo daqui da onda refletida satisfazendo a lei da reflexão e um modo ali da transmitida, né, satisfazendo ali a lei de Snell. Então a gente viu que isso aqui na verdade nem precisava especificar as equações de Maxwell, apenas por ser um problema de contorno a gente pôde concluir essa lei da reflexão e da transmissão, né, da refração. Mas se a gente quisesse obter os campos, a gente tinha que fazer um estudo dinâmico. E aí a gente viu que era muito conveniente escolher uma base esperta para polarização que é sugerida pelo próprio problema. Então a gente viu que os campos são transversos, né? O campo elétrico e o campo magnético. Então eles vão estar perpendiculares para cada modo de Fourier, eles vão estar perpendiculares ao carro correspondente, né? E aí a gente escolheu uma base em que um dos unitários de polarização está perpendicular a esse plano da tela de vocês, que é o plano de incidência, que é o plano definido pelo vetor de onda incidente e pela direção perpendicular à interface, que no caso é Z-chapéu, e uma outra componente que está no plano de incidência. E aí, essa base é interessante, porque se o campo elétrico está puramente um dos elementos da base, por exemplo, se ele está puramente perpendicular aqui ao plano da interface, que é a direção que a gente chamou de TE, que nessa polarização o campo elétrico é transverso ao plano de incidência, então aí nesse caso o campo magnético está no plano de incidência, está na direção TM, né? Aí, nessa situação, a onda transmitida e refletida vão preservar essas polarizações, certo? Então, a onda refletida aqui do campo elétrico vai estar na direção TE, a onda transmitida também vai estar na direção TE, desde que a incidente esteja na direção TE. E aí a gente calculou, então, esses coeficientes a partir das equações de Maxwell, que são os coeficientes que encapsulam aí toda a dinâmica, né, do problema da reflexão e da refração. E aqui, no caso B, a gente analisa a situação em que o campo incidente está na direção TM, que é o que está ilustrado aqui. Então você nota que quando ele reflete, ele muda de direção, teria que mudar, né? Porque tem que ser sempre perpendicular aqui ao KR, mas para esse vetor especial aqui, ele continua na direção TM, né? Que agora é uma nova direção, mas continua sendo aí a direção de polarização no plano de incidência. E a gente também aprendeu a calcular esses coeficientes aqui para o refletido e transmitido. E isso resolve completamente realmente o problema da reflexão e da refração. E no caso geral vai ser uma combinação linear desses dois casos, tá certo? Então foi muito rico, muito detalhe que a gente trabalhou nos últimos vídeos. E em particular a gente analisou aí a energia transmitida e refletida em bastante detalhe no último vídeo. Aqui está um gráfico quando você vai, por exemplo, do ar para o vidro, né? Ou seja, você vai para um meio de índice de refração menor para o maior. Aqui esse gráfico é feito com n igual a 1.5, mas as feições desse gráfico são gerais para qualquer situação em que o n do meio 2 seja maior do que o n do meio 1. E aí a gente viu várias características, interpretou bastante aqui, a gente viu que realmente ângulos de incidência mais próximos de 90 graus refletem mais, né, em 90 graus em particular refletem tudo, a gente interpretou porque que isso acontece. A gente viu que a polarização TM, que às vezes na literatura é denotada pela letra P, ela tem um ângulo muito especial no qual ela não reflete nada, transmite absolutamente tudo, tá certo? Enquanto que a onda TE, que é denotada por esse S às vezes na literatura, ela realmente, conforme você vai aumentando o teto, ela só aumenta a sua reflexão, né? Então a gente analisou em bastante detalhe aqui, viu que realmente para esses casos que a gente está considerando que o N é real, que é justamente a situação aí que não tem absorção nos meios, né? A gente tem que a soma da reflexão com a transmissão é sempre 100%, né? Ou seja, em termos de energia, né? A gente viu como calcular essas energias a partir dos coeficientes de Fresnel. Então tem muita coisa bem bonita aqui. A gente viu que isso tem implicações grandes para polarização, né? Então mesmo que você jogue uma luz aí não polarizada, o fato de dos coeficientes de Fresnel serem diferentes para a polarização TE e TM faz com que a onda refletida esteja parcialmente polarizada na direção TE, porque é a gente viu que reflete mais, tá certo? A onda transmitida também é parcialmente polarizada. E no ângulo muito especial, que é o ângulo de Brewster, como a onda TM passa tudo, não reflete nada, então a onda refletida vai ser puramente TE.
Então mesmo você jogando uma onda perfeitamente aqui não polarizada, a sua onda refletida nesse ângulo, se o ângulo de incidência for um ângulo de Brewster, ela vai estar perfeitamente polarizada, linearmente polarizada na direção TE, tá certo? A onda transmitida está parcialmente polarizada, que aí passam as duas, né? E aí a gente viu também que se em vez de jogar onda não polarizada, você joga uma onda polarizada, o que acontece? Então tem várias discussões bem bonitas, tá certo? E nesse vídeo o que a gente quer fazer é estudar um caso que a gente ainda não estudou, que é o caso no qual você tem incidência de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Então, o que a gente fez antes, era mais ou menos o que está nessa imagem aqui, é uma luz indo do ar para o vidro, uma parte transmite e uma parte reflete. E aí a onda transmitida, ela transmite se aproximando da normal, né? E agora nesse vídeo a gente quer ver o que acontece quando é o contrário, quando você incide do mais refringente para o menos refringente, como por exemplo do vidro para o ar. Aí já chama a atenção aqui que agora é o oposto, né? Agora você se afasta da normal quando você muda de meio, tá certo? Mas a parte dessa mudança, para ângulos menores do que o ângulo crítico, você tem basicamente o mesmo gráfico que a gente tinha antes, achatado aqui. O que é novo realmente, profundo e que a gente vai dedicar esse vídeo todo para entender é essa região aqui. Ou seja, o fato de você incidir de um meio de maior índice de refração para o menor tem a possibilidade de reflexão interna total, que a gente estudou já desde lá de curso do ensino médio, você ouve falar em reflexão total. Só que tem muita coisa a mais quando a gente vê da perspectiva das equações de Maxwell, quando a gente quer escrever quais são os campos mesmo aqui nessa região do gráfico. Tem muita física bem importante, que vai ser importante também porque a gente vai fazer adiante no curso, tá? Então esse vídeo é para a gente estudar justamente essa parte aqui do gráfico. Esse é o nosso objetivo, que já não está nessa imagem. Nessa imagem ela está para ângulos menores do que o ângulo de crítico, né? Então bem, entrando agora diretamente aí no tópico central do nosso vídeo, então a gente vai continuar pensando aqui, como nos vídeos anteriores, que a gente está com dielétricos transparentes, os dois meios são dielétricos transparentes. Primeiro que os índices de refração são números reais aí, que a gente está considerando aqui que não tem absorção. Depois a gente vai voltar a tudo isso em próximas aulas, mas por hora a gente vai supor aqui que os índices de refração são reais, o que fisicamente quer dizer justamente que a gente está desprezando qualquer absorção, qualquer dissipação aí no meio. E a gente vai considerar o N1 maior do que o N2, tá? O que significa então um ângulo crítico, né? O ângulo crítico é o seguinte, nota que se você bota o θi igual a zero, o θ de transmissão é zero. Conforme você vai aumentando o θ de incidência, você vai aumentando o θ de transmissão. Isso independente de quem é o N1 e N2. Mas caso o N2 seja menor do que o N1, vai ter um θ de incidência tal que o θ transmitido ele seria justamente aqui 90 graus, ou seja, ele sairia rasante, né? E o ângulo de incidência que faz isso acontecer é conhecido como ângulo crítico. Então você vê que se o θt é 90 graus, o θ crítico então vai satisfazer essa equação aqui, que é o que define o ângulo crítico justamente. Por quê? Porque se o θ de incidência for maior do que o ângulo crítico, então isso significa que o seno do θ transmitido seria maior do que 1. E aí, enfim, como a gente não conhece ângulos com senos maiores do que 1, a gente diz justamente que voltou tudo. Essa é a visão que a gente tem lá desde a ótica geométrica do ensino médio, que a gente daqui a pouco vai criticar um pouquinho, mas enfim. Então, é isso daqui que define o ângulo crítico, tá certo? E de fato, você vê que se o θ de incidência é menor do que o ângulo crítico, aí, como eu comentei, é a mesma coisa que a gente tinha antes, exprimida, né? Agora, se o θ é maior do que o ângulo crítico, muda tudo, né? Que aí a gente tem a reflexão total, então reflete tudo e não passa nada. Então, essa curva aqui da transmissão ela vem para zero e a curva da reflectância aqui vai para 100%. A gente daqui a pouco vai ver exatamente. Nota só aqui um comentário, né, que continua tendo aqui o ângulo de Brewster, né, que tudo que a gente fez lá para o caso N1 menor do que N2, a conta para o Brewster é igualzinha. Vocês vão ver que a tangente do ângulo de Brewster é N2 sobre N1, tá? E vocês podem verificar que o ângulo de Brewster é menor do que o ângulo crítico, né? Ou seja, o ângulo cuja tangente é N2 sobre N1, ele necessariamente é um ângulo menor do que o ângulo cujo seno é N2 sobre N1. Por quê? Porque a tangente é sempre menor do que o seno, porque você está pegando o seno dividido por uma coisa menor do que 1, que é o cosseno. Então isso é bem necessário, né? Porque o ângulo em que transmite tudo não pode ser acima do ângulo que reflete tudo, porque você não tem como satisfazer a conservação de energia. Então aqui tá tudo consistente, tá? E agora vamos começar realmente a olhar aqui o que acontece acima do ângulo crítico. Então acima do ângulo crítico, o seno de θ transmitido pela definição de ângulo crítico ficaria maior do que 1. Então essa é uma região que realmente só pode acontecer quando a gente tem aí um N2 maior do que o N1, senão o θ transmitido sempre vai ter o seno menor do que 1, tá certo? E aí, como o que a gente geralmente fala olha, não tem nenhum ângulo que satisfaça essa condição, então não tem onda transmitida. Mas quer dizer, será que não tem mesmo? Quer dizer,
Mal ou bem, a gente, enfim, está resolvendo um problema de condição de contorno, tem um campo incidente, os campos resultantes vão ter que satisfazer aí as condições de contorno. E aí o que a gente viu é que para satisfazer a condição de contorno, o importante é que o K paralelo seja contínuo. Então, será que de fato não tem nenhum θt que a gente pode colocar aqui que satisfaça essa condição? Olha, se a gente abrir um pouco a nossa cabeça, a gente pode botar assim. Quer dizer, números complexos podem ter senos maiores do que 1, podem ter senos imaginários, pode ter o que a gente quiser. Então, se a gente pensar na função seno como sendo, por definição, essa função daqui, onde esse θ agora não está mais restrito aos números reais, a gente agora obtém toda uma pluralidade de possibilidades para o seno. Em particular, a gente consegue soluções para essa equação daqui. Então, do ponto de vista matemático, existe sim solução para a lei de Snell, mesmo que o θ seja maior do que o θ crítico. No entanto, isso muda completamente a física do que está acontecendo, e é essa física que a gente vai querer capturar nesse vídeo. Porque, de fato, quando a gente tem um θ maior do que o θ crítico, o ângulo de transmissão passa a ser um número complexo. O que significa isso fisicamente? Então, primeiro, vamos observar o seguinte: se o seno do θ de transmissão é maior do que 1, isso significa que o cosseno do θ de transmissão vai ter que ser um imaginário puro. Tá? E isso aqui é absolutamente central para o que a gente vai fazer. Porque, olha só, a gente tem aqui que o E transmitido, né, quando a gente escreveu lá em Fourier, ele tem proporcional a essa exponencial aqui. Quem é que é o K transmitido escalar R? K transmitido escalar R, ela tem duas partes, né? Um K paralelo escalar R paralelo, tá? E um KZ transmitido vezes o Z, né? Só que o KZ transmitido eu posso escrever como sendo o módulo do K, que está ligado aqui com N ômega sobre C, então esse cara daqui é real, né? Com a nossa suposição do N real. Só que, olha só, tem um cosseno de θ transmitido. De modo que esse KZ, agora, ele é um número imaginário puro. Porque o cosseno de θ transmitido é um número imaginário puro. E aí, para ver o que isso quer dizer para a gente fisicamente, vamos voltar para o nosso campo transmitido, tá certo? E aí, esse K transmitido a gente pode abrir, como está indicado aqui, né? Na parte do K paralelo, escalar R paralelo. O K paralelo é real, bonitinho, como a gente viu pela simetria, justamente, ele é o mesmo do K incidente sempre, então é um cara bem comportado. De fato, se você quiser pensar esse K paralelo, ele é o módulo do K vezes o seno do θ. O seno do θ é real, bonitinho, é maior que 1, é real, tudo ok. Esse cara daqui não tá ok. E esse cara daqui que é o lance, porque quando eu substituo isso daqui aqui e coloco que o cosseno de θ transmitido é um número imaginário puro, o que a gente vê é que ele fica uma exponencial real. E aí, inclusive, a gente aqui pode escolher o sinal dessa exponencial, que é no fundo escolher o sinal desse ramo que a gente vai pegar pela condição de contorno. Como a gente orientou o nosso eixo Z para cima, o meio 2, ali ele está indo até Z igual a menos infinito, né? E em Z igual a menos infinito não tem onda, né? Então, quer dizer, e por isso a gente escolhe aqui o sinal mais. Essa é a condição de contorno, é aquela condição assintótica que a gente fez no último vídeo. A rigor, no meio 2, você tem, mesmo para o caso ali que a gente estava estudando antes, a gente tem dois caras possíveis. A condição de contorno é que vai dizer qual dos dois vai estar presente. E se a gente tiver 3 meios e tal, aí tem que botar as duas soluções, teria que botar os dois ramos aqui, mesma coisa que a gente fez lá. Mas para esse problema que a gente tem, meio 1 e meio 2 apenas, o sinal aqui é bem importante de escolher, ele é bem físico, tá? Nota que se você pusesse aqui o sinal negativo, o K do jeito que a gente definiu é positivo, então se você pusesse aqui o sinal negativo, em Z igual a menos infinito, o campo é divergir, tá certo? Então nossa condição de contorno no infinito que não tem campo no meio 2, só tem campo no meio 1, tá? Que é aquela onda plana que está vindo para cá. Essa é a nossa condição por hipótese aqui do nosso problema, tá bom? Por isso que a gente escolhe esse sinal. Então você vê que fisicamente o papel realmente o fato do cosseno ser imaginário puro, que ele está me dizendo o que a gente chama de uma onda evanescente, ou seja, conforme você vai aumentando aqui o módulo do Z, ou seja, conforme você vai entrando no meio 2, o Z vai ficando mais negativo, a amplitude do campo vai caindo, que é o que está ilustrado aqui por essas setas vermelhas, tá certo? Então nota que essas setas vermelhas indicam aqui a direção do K paralelo. É nesse setor aqui que a gente tem a propagação. Então a gente vai interpretar tudo isso com mais cuidado, mas nota que a propagação está aqui é um cosseno quando a gente tira a parte real, como a gente está acostumado, e aqui você tem uma amplitude que decai exponencialmente. Tem muita física nesse desenho, daqui a pouco eu vou explicar melhor porque eu desenhei setas vermelhas para cá, na direção que estão desenhadas, aqui nesse desenho, né? Mas o que eu quero que vocês percebam por enquanto é que realmente a amplitude vai caindo conforme você adentra o meio 2. É uma onda evanescente. E a escala com que ela decai
é 1 sobre kappa. Nota que esse kappa tem dimensão de 1 sobre comprimento, tá? Você pode ir mais rápido ver isso aqui, mas vocês podem verificar aqui. Tá? Então esse kappa é um número real e que tem essa dimensão, ou seja, quanto maior for o seno de θ transmitido, mais violento, maior vai ser esse kappa, né? Tá certo? E mais ela vai evanescer rápido, ou seja, que é intuitivo fisicamente. Se você incidiu acima do ângulo de reflexão total, você vê que volta, tem a onda refletida aqui no meio 1, mas no meio 2 o que você tem aqui é uma onda então que vai sendo atenuada exponencialmente, ela vai realmente sendo desligada. Você vê que é bem diferente do que a gente tinha para ângulo de incidência menor do que o ângulo crítico. Tá? A gente ainda vai explorar, tem muita física aqui, então a ideia não é que vocês tenham pego todos os detalhes dessa figura agora, a gente vai voltar nela daqui a pouco. Então só antes de continuar, eu queria fazer uma digressão aqui sobre os números complexos na física clássica. Então aqui realmente na quântica essa discussão ganha novos ingredientes, que a gente não vai entrar aqui no curso, mas na física clássica você nunca é obrigado a trabalhar com números complexos. Então vamos pegar uma situação aqui que vocês já estão mais acostumados, depois eu vou mostrar que tem um paralelo grande do que a gente está fazendo, que é o oscilador harmônico amortecido. Então o que é o oscilador harmônico amortecido? Você tem lá um bloquinho, por exemplo, preso por uma mola com amortecimento, ele vai satisfazer a segunda lei de Newton, F igual a MA. Então, no caso amortecido que a gente está estudando, esse F tem dois ingredientes, a força da mola, que é o menos kx, né? E a força de amortecimento. Então não se preocupe aqui com os detalhes, a gente não vai precisar da forma exata aqui da resposta, não é isso que a gente está querendo discutir agora, mas eu quero chamar a atenção que se você quiser resolver tudo com números reais, você pode, só que você tem que separar em dois regimes, amortecimento fraco, que é o gama aqui, que está ligado com o coeficiente de amortecimento ser pequeno com relação ao ômega zero, ser menor que o ômega zero, né? E o caso de amortecimento forte. E aí você vai ter que resolver duas contas separadas. Num caso você mostra que quando o amortecimento é fraco, o oscilador vai para a posição de equilíbrio, vou escolher aqui como x igual a zero. Ele vai com amplitude decaindo exponencialmente, mas ele vai oscilando. Ou então, se o gama é grande, ele vai exponencialmente, que é o que está ilustrado aqui nesse gráfico, o regime supercrítico. E aí, olha só o que acontece quando você pensa nas variáveis complexas. Na variável complexa, você fala assim, cara, olha só, tem um problema só para resolver. Você pergunta aqui qual é a solução do seu f igual a MA, você chega aqui nas exponenciais e você fala o seguinte, olha, o meu x é a parte real dessa solução aqui toda. Se você tiver numa situação em que o amortecimento é forte, o gama maior do que o ômega zero, esse cara já é real, você vai ter o decaimento exponencial. No outro caso, enfim, isso aqui vai ser a parte real, essa raiz agora vai ser o imaginário puro, então essa parte real vai haver senos e cossenos, você recai aqui na primeira solução. É exatamente a mesma coisa que está acontecendo aqui, tá certo? Ou seja, você poderia, desde o início, ter falado assim, não, só quero usar números reais no meu problema de contorno. Tudo bem, você ia ver que para satisfazer as condições de contorno, se você tem um ângulo de incidência abaixo do ângulo crítico, você poderia escrever a sua onda transmitida como sendo basicamente aí um cosseno, ou seja, uma onda que propaga com um cosseno aí, que é o que a gente estava estudando até então. E você, quando tivesse θ modo θ crítico, para você satisfazer a condição de contorno, você seria obrigado a buscar funções de uma forma diferente. Mesma coisa que aconteceu antes. Agora, uma coisa que era um cosseno acima de uma certa condição aqui crítica, passa a ser uma exponencial, tá certo? Então, você poderia trabalhar assim. Um ponto essencial que eu quero reforçar é que para você satisfazer as condições de contorno, aqui no caso da incidência acima do ângulo crítico, tem que ter onda no meio 2. É fundamental, o campo elétrico não pode desaparecer, a componente paralela dele tem que ser contínua, todas aquelas condições que a gente tinha que escrever. Se quisesse fazer por números reais, seria mais chato, porque tem que começar a separar em vários casos. Olha o poder dos números complexos. A gente falou, cara, a nossa onda é transmitida dessa forma, a gente está implícito que no final de tudo a gente tem que tomar a parte real para achar o campo elétrico, a gente impõe as condições de contorno e acha um resultado para o problema que se a gente souber números complexos, a gente confiar onde os números complexos estão guiando a gente já pega todos os dois casos, a gente não precisa de mais nada. É isso que está acontecendo aqui. Então, falar a lei de Snell como imaginário e tal, soa uma coisa esquisita, mas assim, é porque a gente está acostumado a usar a lei de Snell, na verdade, aproveitando só um pouco do que ela pode oferecer para a gente. Ela tem muito mais do que está ali se a gente souber manipular apropriadamente números complexos. O que significa manipular apropriadamente números complexos? A gente considera o campo um campo complexo, fica implícito que no final a gente tem que tomar a parte real do campo, e a gente só pode fazer operações lineares com o campo, tá certo? Se for calcular energia, coisas que envolvam coisas quadráticas, tem que tomar muito cuidado, como a gente viu em vídeos anteriores. Mas, para a gente obter os coeficientes de Fresnel, a gente resolveu um problema linear. A onda refletida e transmitida dependem linearmente da onda incidente, tá certo? A gente está supondo meios lineares, as equações fundamentais são lineares, vem daí. E aí, é muito mais conveniente fisicamente a gente trabalhar na notação complexa e no final de tudo tomar a parte real. E aí, quando você faz isso, confia nos números complexos e vai em frente interpretando o que está acontecendo.
Se ele te disse que o cosseno θ é imaginário, o cosseno θ é imaginário. E aí se isso vai implicar para você, quando você toma a parte real, que você tem uma exponencial decrescente. Aí você fala, ah, que maneiro, então eu tenho uma onda no meio 2, cuja amplitude decresce exponencialmente, um caráter bem diferente do que eu tinha para θ menor do que θ crítico, indicando que eu tenho uma física nova. Para interpretar a física é fundamental separar os dois casos, como a gente já fez aqui no oscilador harmônico. É importante, você separa no final para interpretar e destilar e aprender a física que você quer do problema. E não no início, que seria um saco, você tem que ficar separando em vários casos gerais. E a notação complexa ainda é mais conveniente nesse caso do eletromagnetismo por causa do fenômeno da polarização. A rigor, isso que eu escrevi aqui em cima, essa onda, esse E0 tem que ser real, né? Que eu estou aqui nessa parte de cima considerando só o número real. Então essa onda aqui ela só contempla a polarização linear. Se eu quisesse circular, eu teria que mudar a forma dessa onda matematicamente, como a gente viu em aulas anteriores. Na notação complexa está tudo aqui. Se essa constante E0t é complexa, pô, tudo bem, quando você tirar a parte real vai ter que fazer com cuidado e vai aparecer tudo. Então é realmente muito mais conveniente, extremamente mais conveniente. E os complexos, eles estão lendo perfeitamente tudo que tem no nosso mundo. Se tiver alguma física nova, eles vão apontar pra gente, tá? Essa é a digressão que eu queria fazer. Bom, voltando para o nosso caso, então como é que a gente analisa fisicamente o que está acontecendo? Voilá, aí a gente de fato vai ter que tirar a parte real. Agora, antes disso, para a gente entender direitinho, a gente tinha um campo elétrico, vamos obter o campo magnético. O campo magnético é uma operação linear que a gente obtém a partir do campo elétrico, então a gente pode fazer ainda em notação complexa, e deixar para tirar a parte real de tudo no final. Só que agora no B, o que o B vai ser? O B é K vetor E, né? Cara, quem é o K agora? Ele tem uma parte real, que é o K paralelo, mesmo K da onda incidente, condições de contorno lá que a gente viu. E agora a componente Z, ele tem uma parte imaginária. O fato de ter essa componente imaginária aqui é absolutamente fundamental para a gente entender a física do que está acontecendo nesse problema, tá bom? Vamos tirar então a parte real aqui desse campo, entender o que está acontecendo, e a gente vai precisar fazer uma hipótese sobre a polarização da onda transmitida. Então, eu vou supor que a onda transmitida está linearmente polarizada, de modo que eu posso supor que esse E0 daqui é um número real, tá certo? Então as conclusões que a gente vai tirar são mais gerais do que isso, tá? Mas essa parte realmente, quando tira a parte real, as contas ficam meio chatas, ficam meio longas. Então vou pegar um caso mais simples para interpretar o que está acontecendo, depois vocês podem pegar outros casos para exercitar e tal, e vocês vão ver que as conclusões centrais nossas vão permanecer válidas. Então olha só o que está acontecendo. Nesse caso, então vou supor que o E0 ele é linear e vou supor que ele está na polarização TE, tá certo? E aí, então nota que eu estou supondo que é linearmente polarizado aqui é a onda transmitida, tá certo? Não, depois a gente vai discutir como é que é a relação das polarizações da onda incidente, transmitida e tal. Mas se esse E0 transmitido é linearmente polarizado e está na direção TE, então aqui na minha escolha de eixo eu vou botar então aqui o eixo X, de modo que o meu transmitido vai estar na direção Y chapéu. Esse E0 tem um número real, e aí basicamente só tirei a parte real do que está do lado esquerdo. Eu vou obter aqui esse cosseno e essa exponencial daqui, tá certo? Que é um exponencial decrescente, porque lembra que aqui no meio 2 o Z é negativo. Então conforme o módulo de Z fica maior, essa amplitude vai ficando pequenininha, como a gente discutiu. Ora, como é que vai ser o campo magnético? Agora tem que tirar a parte real deste produto vetorial daqui. O K paralelo vai ser bem parecido. O K paralelo agora está em X, X chapéu, vetor Y chapéu, você vai ter um K em Z chapéu. E aí quando você tira a parte real, vai aparecer o cosseno, como tinha antes. Só que agora esse aqui é o ponto central, que vai ter toda a consequência física pra gente. Como o K é imaginário, agora quando você faz o Z chapéu, o vetor Y chapéu, que vai dar o X chapéu, quando você tira a parte real de tudo, vai aparecer um seno em vez de um cosseno. Então aqui, diferente do que acontece para onda linearmente polarizada propagante, o campo magnético e o elétrico eles não vão estar em fase, tá certo? E isso é central, a gente vai ver daqui a pouquinho a consequência drástica que isso vai ter em termos energéticos. E aí, para calcular o vetor de point, a gente tem que fazer agora o E vetor B, né, como a gente está calculando. Lembrando sempre que a gente está aqui o tempo todo supondo que os meios são não magnéticos, então B2 é M0 e assim por diante, a gente está sempre supondo isso aqui. E aí, quando a gente pega aí o vetor de point, a gente está interessado na intensidade, né, que vai ser o vetor de point em médio. A gente, em princípio, tem duas componentes para calcular no E vetor B. Tem o Y vetor Z chapéu, que dá uma componente X chapéu, e vai aparecer aqui um cosseno ao quadrado, cuja média é meio, né? Agora, olha o lance justamente, a importância desse cara daqui ter virado seno. Essa defasagem de 90 graus que ganhou por causa do fato do K ser imaginário. Quando eu faço agora Y vetor X chapéu, vai ficar um cosseno vezes seno, que é um seno de 2 vezes o argumento, né? Então, na média, esse cara é zero. Então, o vetor de point em médio, ele só pega esta primeira parte do B.
Ou seja, o vetor de point médio está na direção x chapéu, a intensidade da onda está em x chapéu, tá certo? E é isso que a gente está no fundo representando aqui nessa figura. Então você tem que no meio incidente, no meio 1, né? No meio 1, o nosso S, o nosso vetor de pointing, a parte incidente está na direção do Km, como a gente viu de maneira bem geral para ondas planas propagantes, o S é paralelo ao K, tá? Então a gente tem aqui um S, o S devido à onda incidente está no Km, o S da onda refletida vai estar ao longo dessa linha amarela, então aqui está o fluxo de energia nesse sentido. Tem a sutileza que a gente discutiu no vídeo anterior, tá? Que, enfim, quem quiser ver lá, mas do ponto de vista de energia incidindo na interface, eu posso realmente considerar o vetor de point no meio 1 como a soma aqui de um S incidente com S refletido. E aqui no meio transmitido, o vetor de point está no eixo, na direção X, o vetor de point em médio. Então, a energia está correndo ao longo da interface, ela não está atravessando para o meio 2. Para ser preciso, nota que o vetor de pointing no meio 2, ele tem sim uma componente em Z chapéu, não é zero. O que é zero é essa média temporal pelos períodos. A energia fica indo pro meio 1, do meio 1 para o meio 2 aqui, oscilando, né? Mas na média ela é zero e só tem energia propagando ao longo da interface. Fisicamente significa então o seguinte, que não tem transmitância nenhuma nesse caso, né? Porque a transmitância enxerga justamente aqui a projeção do S na direção normal à interface, que no nosso caso é o Z chapéu. E então, acima da reflexão total, não há fluxo médio do vetor de point através da superfície. Então isso pelo menos tranquiliza a gente, né? Aquilo que a gente realmente, quando você joga luz ali do vidro para o ar acima da reflexão total, numa fibra ótica e tal, você vê que a luz inteira ela volta, não tem nada transmitido. Agora, precisa de campo no meio 2. As condições de contorno, ela exige que tenha campo no meio 2, por argumentos bem gerais que a gente viu em outros vídeos. E esse campo aqui, a amplitude dele vai decair exponencialmente. Agora, o fluxo de energia que incide volta inteiro para o meio 1, não tem nada transmitido. Embora tenha sim vetor de pointing no meio 2. Tem fluxo de energia no meio 2 propagando paralela à placa. E tem essa componente aqui no meio 2 que fica oscilando em direção ao meio 1 e em direção ao meio 2, que na média é zero. Então olha a quantidade de sutileza física que tem nesse caso, e vocês podem ver que isso é mais geral do que esse exemplo que eu considerei aqui. As contas ficam mais longas, mas tem a mesma conclusão geral, e é sempre isso, o papel central do K ser complexo. O K tendo uma parte imaginária, essa parte imaginária fez justamente que tivesse uma parte do campo magnético em quadratura aqui com um campo elétrico, ou seja, uma defasagem de 90 graus, que faz justamente que esse cara não contribua para o fluxo de energia, tá certo? Essa é a matemática aí envolvida, tá? Então, a rigor, a situação que a gente tem é essa, que você tem um fluxo de energia incidindo, esse fluxo está refletindo e tem uma corrente de energia paralela à interface do meio 2 que vai decaindo exponencialmente, tá? Numa escala de comprimento 1 sobre K, tá bom? Agora, para interpretar isso, tem que tomar um certo cuidado. Lembra que essa é uma situação estacionária. Então aqui aquela sutileza que a gente discutiu em vídeos anteriores fica bem patente, né? Quer dizer, você não pode interpretar uma onda monocromática plana incidindo aqui, é uma onda que existiu de menos a mais infinito no tempo, ela efetivamente não incide, né? Então fisicamente, quando você vai fazer o experimento, o que tem é que você tem que jogar um pacote, você tem que jogar alguma coisa limitada aqui, tá certo? E aí no regime estacionário, de repente ela até se comporta como um seno perfeito, mas esse seno teve que começar, em algum momento quando ele começa, ele não é um modo de Fourier puro, né? E aí, de alguma maneira, então a ideia é a seguinte, tem energia aqui no meio 2, propagando ao longo de x e tal, mas em princípio, para a energia chegar em meio 2, teve um pacote com várias componentes de Fourier. Enfim, lembra que o componente de Fourier de frequência alta, inclusive, que vai estar presente aqui nessa transição, né, do nada para a oscilação, essa componente de Fourier de frequência alta, para ela todos os meios são transparentes, né, então ela passa, né, sem muito problema. Né? Então isso é, enfim, para deixar um pouco mais à vontade aí, fisicamente com o que está acontecendo. Agora, olha só, então, frisando que aquela expressão que a gente tinha obtido para a transmitância anteriormente, ela quebra. A transmitância como energia, em geral, é uma operação quadrática, então não vale o resultado que a gente tinha obtido. A gente precisa primeiro achar os campos, como a gente fez agora, depois elevar ao quadrado e aí sim fazer a análise de energia, tá certo? Então, essa expressão para a transmitância, ela quebra. A transmitância é zero, ela não é o que o que você obteria nessa expressão. Inclusive, botar cosseno teto imaginário aqui significa o quê? O que é energia imaginária? E realmente, enfim, você vê que esse resultado não é válido. Ele é válido para quando o θ de incidência é menor do que o θ crítico. Quando o θ de incidência é maior que o θ crítico, a transmitância é zero, tá certo? Aqui eu coloquei para TE, mas para TM é a mesma coisa.
Porém, os coeficientes de Fresnel que a gente obteve, eles valem perfeitamente. A gente só fez operações lineares ali. Tudo que está aqui é perfeitamente válido, tá certo? E aí, por exemplo, se a gente olha agora para os coeficientes de reflexão, olha que coisa interessante. O N1 a gente supôs real, o N2 a gente supôs real, o cosseno de θ é imaginário puro e o cosseno de θi é real. Né? Bom, de incidência é um ângulo real, por hipótese, a condição inicial ali que a gente tinha no nosso problema. Então, esse aqui é o meu θi, né? Então, o nosso coeficiente de reflexão ele é da forma A mais BI sobre A menos BI, tá certo? Tanto o Tn quanto o Te, né? Com A's e B's diferentes, né? E esse A e B são números reais. Ora, então você está dividindo um número complexo pelo conjugado dele. Isso significa que o módulo desse R, tanto do Te quanto do Tm, é 1, né? Tá certo? Então isso significa realmente que a reflectância é de 100%, volta tudo. E para a reflectância a gente pode usar o nosso resultado anterior, porque na verdade para a reflectância a gente está sempre no meio 1, né? Analisando o vetor de point no meio 1. E no meio 1 o K é real, o K da onda refletida é real, só o transmitido que vai ter sutileza ali, né? E aí, embora os R's sejam números complexos, você pode mostrar, pausar o vídeo, fazer a conta e ver que quando você calcula o vetor de point aqui da onda refletida e compara o fluxo com a da onda incidente, vai dar exatamente o que a gente tinha obtido antes, não muda nada. No caso transmitido muda, porque a gente viu justamente que tem o K transmitido ser imaginário, muda toda a discussão energética, muda todo o balanço energético, e o S, que na onda refletida vai estar paralelo ao K refletido, né? No caso transmitido, a gente viu que o K transmitido é um vetor imaginário e o S na média vai estar puramente na direção X. O S médio não está na direção K, que inclusive agora é uma direção imaginária, tá certo? Então, quer dizer, a gente faz aqui a análise com os coeficientes não imaginários, a gente tem que a transmitância mais a reflectância é 1. Acima da reflexão total, esse R é 1, o tal é 0. Tá certo? Esse T caligráfico, né? Não é tal. Mas então você vê que o balanço de energia fica bonitinho, porque a gente está justamente aqui considerando que os N's são números reais, né? Quando a gente tem absorção, a gente vai discutir isso em próximas aulas, e aí o N é complexo. E aí, bom, agora o que passa e o que reflete não precisa mais ser 100% em termos energéticos, porque uma parte fica no meio, né? Depois a gente vai voltar nisso. Por fim, para finalizar esse vídeo, vamos analisar agora como é que fica a questão da polarização quando a gente incide uma onda acima do ângulo crítico. Então agora, vamos imaginar primeiro, como a gente fez no vídeo anterior, que a gente está incidindo uma onda que é linearmente polarizada. Então agora é diferente do que da conta que a gente fez antes. Antes a gente estava supondo que a onda transmitida era linearmente polarizada, para fazer lá a análise. Agora eu estou supondo o seguinte, eu joguei uma onda que é linearmente polarizada, então isso aqui significa que o ETE sobre o ETM é um número real, tá certo? Não tem defasagem entre essas ondas. E aí, vamos ver o que acontece aqui nessa situação. Imagina, por exemplo, que eu jogue a onda perfeitamente em TE, tá certo? Minha onda é incidente. Então, a minha onda refletida, ela agora vai continuar perfeitamente TE. Por mais que o coeficiente de reflexão seja um número imaginário, se não tem esse termo, se eu estou com uma onda por hipótese TM, então eu não tenho nem na incidente nem na refletida TM, o fato do R ser complexo faz apenas com que a minha onda refletida ganhe uma fase. Ela vai ganhar uma fase com relação à minha onda incidente. Porém, ela vai sempre ficar oscilando na direção do ETE, que é a única direção que ela tem, tá certo? Então, neste caso particular, de eu jogar uma onda linearmente polarizada TE, ela vai refletir linearmente TE também, não tem o que fazer. Agora, se eu incido em qualquer outra direção que não seja TM, né? TM vai ser a mesma coisa. Agora, se eu incido em qualquer outra direção que não seja TM ou TE, aí o que vai acontecer? Por exemplo, eu incido nessa direção daqui. Agora o RTE é complexo, o RTM é complexo, mas o ponto central é que eles não são o mesmo número complexo, eles são diferentes. Então, quando você divide aqui a amplitude TM pela amplitude TE da onda refletida, você agora vai ganhar, em geral, um número complexo. Então, antes, por hipótese, esse cara era um número real, você agora vai multiplicar cada um deles na onda refletida por um número complexo diferente. Então, você agora vai ter que a razão entre eles é um número complexo em geral. E o número complexo significa o quê? Tem defasagem. Então, você joga uma onda linear, a onda refletida, ela está refletida, polarizada elipticamente em geral, né? E aí, se você ajustar as coisas bonitinhas, você inclusive pode fazer com que você jogue uma onda linear e a onda refletida esteja, por exemplo, circularmente polarizada. Então aqui é uma forma muito bonita de você obter onda circularmente ou elipticamente polarizada a partir de uma onda linearmente polarizada. Basta você jogar acima do ângulo crítico, e aí se você quiser uma circularmente polarizada, você vai ter que ajustar perfeitinho, você vai ter que ajustar para essa razão aqui
ser mais ou menos I, né? Então vai ser um ajuste fino aí que você vai ter que fazer, ou seja, o módulo aqui vai ter que ser igual dos dois, vai ter que ter uma defasagem de 90 graus. Agora, se você quer uma onda elíptica, você, enfim, aí na verdade essa é quase que a regra, né? Jogou uma onda linearmente polarizada e vai voltar em geral elíptica, né? A menos que você alinhe a direção de polarização da onda incidente com TO ou com TM, senão vai voltar elíptica. Então é uma coisa bem rica, isso que a gente está discutindo para reflexão vale também para transmissão, tá certo? Então nota que em geral você, jogando uma onda linearmente polarizada, o que você vai obter depois é uma onda que não é linearmente polarizada. E vice-versa, se você joga aqui uma onda elíptica, por exemplo, em geral você vai gerar essa elipse, você vai mudar os eixos principais e tal. Então tem uma física muito rica aí de polarização quando você joga acima do ângulo crítico, tá? Então, indo aqui para os comentários finais, nesse vídeo anterior a gente viu que tem uma enorme quantidade de física nesses coeficientes de Fresnel. Então, quer dizer, quando você vai, por exemplo, do meio menos refringente para o mais refringente, o diagrama típico aí das reflectâncias e transmitâncias é isso aqui, e já tem muita física bonita. A gente viu que para a polarização TM, que aqui é denotada às vezes pela letra P, tem um ângulo que não reflete nada, transmite tudo. A gente viu implicações de polarização que isso tem e por que isso acontece de um ponto de vista microscópico, a gente interpretou isso, né? A gente vê que, de modo geral, realmente a reflectância ela tende a crescer aqui quando você vai para ângulos de incidências maiores, e o oposto acontece com a transmitância, né? E ganha muito mais física ainda aqui, uma física adicional muito rica, quando a gente vai do mais refringente para o menos refringente. A gente tem toda essa região aqui de reflexão interna total, onde a gente tem aí ondas evanescentes, onde a gente tem toda essa discussão energética bonita, em que realmente a gente entende por que acontece esse comportamento brusco aqui. Olha que comportamento brusco, né? A reflectância ela vem variando aqui suavemente, aí chega aqui, a partir do ângulo crítico, ela fica perfeitamente, tem aqui um bico, né? E a transmitância também, ela está variando bonitinho e de repente ela, enfim, chega aqui em zero e fica zero depois, né? Então aqui de novo a beleza dos números complexos, como que eles capturaram isso de uma maneira muito natural, né? Em termos de números reais, quando você tem um bico desse aqui, nessa transmitância, nessa reflectância, você só dá conta de uma coisa dessa. Enfim, separando em dois casos, os números reais, isso veio pra gente dentro do mesmo paradigma, né? Uma coisa muito bonita, né? E quando a gente considera mais de uma interface, tem uma física ainda mais rica, né? Que por exemplo, aqui a reflexão total frustrada, né? Quando a gente tem, joga aqui luz no vidro, acima do ângulo de reflexão total, deveria voltar tudo, que é esse feixe luminoso. Aí você bota aqui uma pequena fresta de ar e o vidro depois disso. E aí você observa aqui uma pequena frequência transmitida, então você tem fluxo de energia atravessando a superfície no meio 1, não tem no meio 2, apesar de ter campo elétrico no meio 2, né? E tem fluxo de energia no meio 3. Esse análogo aqui é um dos análogos do tunelamento, né? Que é um fenômeno que acontece para toda onda, essa reflexão total frustrada, né? E na quântica a gente vê bem, né? A mesma matemática apareceu aqui, você tinha uma onda aqui propagante, incide numa barreira com energia maior, então você tem aqui uma onda evanescente do outro lado, a condição de contorno requer que tenha onda aqui, não pode ser zero, né? E depois da barreira você volta a ter uma onda transmitida com pequena amplitude, desde que essa barreira seja estreita, tem que ser uma barreira estreita, comparado aí com o comprimento de onda da onda incidente, né? E vocês podem fazer o cálculo efetivamente, quer dizer, então a gente tem aqui ar, vidro e ar, né? Aí nessa situação que volta para o ar, se você aplicar a lei de Snell aqui em cada interface, você vê que o K transmitido vai estar paralelo ao incidente. E aí é um problema de contorno, tem que aplicar aqui as condições de contorno em Z igual a 0 e Z igual a L. Então você joga aqui uma onda incidente, vai ter aqui o modo refletido, no meio 3 vai ter o modo transmitido também, ali com o mesmo K incidente para esse exemplo, que a gente repetiu o meio 1 com 3, né? E aqui entre o Z igual a 0 e o Z igual a L, o que a gente tem são duas ondas, agora precisa dos dois modos, como a gente tinha falado já no caso anterior, só que os Ks desses modos, que eu estou chamando de K2+, e K2-, são Ks imaginários. O K paralelo é o mesmo de antes, o vetor real, né? Condição de contorno, mas o K em Z ele é complexo, né? É um imaginário puro, e aí ele tem aqui essas duas possibilidades. Então você tem aqui, você fica aqui basicamente com, dado o campo incidente, você fica com a incógnita do campo refletido, 1, 2, 3, 4, né? Que você abre lá nas duas polarizações, né? E você tem aqui 4 condições de contorno, 2 em cada interface, como a gente viu anteriormente. Então, se vocês fizerem esse cálculo, vocês vão ver que a transmitância é de fato diferente de zero, mas ela vai rapidamente para zero, tá certo? Se essa largura L vai crescendo. Então, a escala aqui é comparar o L com o lambda aqui da onda incidente, né? Então, é bem mesmo a mesma física matemática do tunelamento, é um fenômeno bem bonito, né? Tá certo?
Então isso encerra esse vídeo. Qualquer dúvida, leve para o nosso encontro presencial. Obrigado.